Émile Durkheim, 1858-1917, sociólogo francês nascido na família de rabinos em Epinal, no dia 15 de abril de 1858. Foi nesse meio familiar ao mesmo tempo caloroso e austero que se forjou o seu caráter, com uma dupla dimensão de amor pela ciência e vontade moral, da inquietação intelectual e confiança de profeta. Aluno brilhante, premiado em concursos, Durkheim ingressa na escola normal. Lá se torna amigo de um condiscípulo que ingressara um ano antes. É preciso entender a atmosfera da época e da escola para perceber as motivações que animaram a obra de Durkheim. A França está doente. Primeiro, as consequências da Comuna de Paris. As classes pobres, tratadas como párias, são reduzidas ao silêncio. Os proletariados acampam nas zonas suburbanas, trabalham em silêncio nas fábricas e, com sua situação, destroem qualquer perspectiva do consenso social. Em seguida, a França sofre a amputação da Alsácia e da Lorena, reagindo com um nacionalismo cuja porta-voz será Barrès. Na escola normal, toda uma geração de intelectuais assume a missão de compreender as razões da infelicidade social e de forjar uma nova espiritualidade nacional. Toda uma esquerda de que Durkheim faz parte sonha com um socialismo que significa crença na razão, república, instrução e virtude. Todo um conjunto de ideias, em letra maiúscula, nova religião dos sacerdotes da laicidade, que são os professores. Em 1887, Durkheim ocupa uma cadeira de pedagogo e ciência social na Universidade de Bordeaux. Sua primeira aula versará sobre a solidariedade social, ou seja, sobre os problemas do senso social e da consciência coletiva. Em 1896, Durkheim funda uma revista de sociologia, revista anual que possibilitará prolongado cotejo, em escala internacional, entre pesquisadores e pensadores sociais. Em torno da revista organiza-se a Escola Francesa de Sociologia, verdadeiro berço da sociologia francesa moderna. Nela estará Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, Robert Hertz, Poe, dentre outros sociólogos clássicos. E ao lado deles, pesquisadores de outras disciplinas, geógrafos, linguistas, historiadores e etc. Em 1902, Durkheim ingressa na Sorbonne, nomeado para uma cadeira inicialmente vinculada à filosofia e de que, em 1913, se transformará na Cátedra de Sociologia. Estoura a guerra. Assim como a maioria dos intelectuais, Durkheim põe sua pena a serviço das necessidades da propaganda patriótica e diz que o sistema mental e moral da Alemanha explica seu belicismo contra a França pacífica. Morre em 15 de novembro de 1917. Apesar do estilo velusco, do tom frequentemente moralizador e do espírito da aparência dogmática, o da universidade, Durkheim criou uma obra que continua presente e ativa. São testemunhos disso as referências feitas a ele por diversos intelectuais como Malinowski e, mais recentemente, como Parsons. Durkheim foi acusado de positivista porque teve a preocupação constante de garantir a autonomia e a cientificidade da sociologia, a exemplo das ciências já estabelecidas, exatas e biológicas. Assim, uma espécie de discurso do método das ciências sociais, ele lembrou que o sociólogo só pode utilizar informações verificáveis e passíveis de tratamento objetivo, tratar os fatos sociais como coisas. O social não se reduz jamais ao indivíduo, nem a sociologia se reduz a uma psicologia. A pesquisa e a interpretação dos dados estatísticos são fundamentais, mas a sociologia não se resume a isso, visa explicar séries de fenômenos e a estabelecer leis. A procura do consenso. No prefácio da segunda edição do seu livro sobre a divisão do trabalho social, Durkheim manifesta a preocupação que está por trás de sua pesquisa, preocupação na qual se mescla o espírito de análise e a visão do moralista social.
Confrontado com uma sociedade moderna em que a fragmentação das tarefas e o crescimento do individualismo provocam o enfraquecimento do consenso, o sociólogo deve, ao mesmo tempo, compreender as razões que provocam o esgarçamento do tecido social e a atenuação da consciência coletiva e propor as medidas que possibilitem a cada agente social reinserir-se na coletividade e reencontrar o sentido da comunidade. Duas noções são então centrais: a noção de consciência coletiva, conjunto de crenças e de sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade, e a noção de anomia. A consciência coletiva, evidentemente, não existe em outro lugar, senão nas consciências individuais. Mas, apesar disso, é uma realidade em si, que tem vida própria e que afirma sua especificidade em relação ao indivíduo na coerção que exerce sobre ele quando ele se lhe opõe. Certamente, não se tem, por substrato, um órgão único. Por definição, está difusa em toda a extensão da sociedade. Mas nem por isso deixa de ter características específicas que fazem dela uma realidade distinta. De fato, é independente das condições particulares em que os indivíduos se situam. Eles passam e ela fica. E é a mesma no norte e no sul, nas grandes cidades e nas pequenas, nas diferentes profissões. Assim também não muda a cada geração, mas, ao contrário, interliga as gerações sucessivas. Ela é, portanto, coisa bem diferente da consciência particular, embora só se realize nos indivíduos. É o tipo psíquico da sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de desenvolvimento, assim como os tipos individuais, embora de outra maneira. Nas sociedades contemporâneas, marcadas por forte divisão do trabalho, qual pode ser essa consciência coletiva, se cada indivíduo cumpre tarefas que o distinguem ao extremo e lhe conferem aguçado sentimento de singularidade, tornando uns estranhos aos outros? Nas sociedades arcaicas, cria-se a solidariedade social, uma solidariedade mecânica, graças às semelhanças entre os indivíduos. Estes compartilham os mesmos sentimentos, obedecem às mesmas crenças. Mas nas sociedades complexas, em que a solidariedade mecânica dá lugar a uma solidariedade orgânica, tudo é diferente. A divisão do trabalho faz que os indivíduos exerçam papéis e funções não mais semelhantes, porém complementares. A partir daí, cada um se distingue do outro em termos de atividade e individualiza-se. É a divisão do trabalho que rompe as antigas semelhanças entre os membros de uma mesma sociedade. É a sociedade que cria o indivíduo, ou melhor, a pessoa. É a sociedade que consagrou o indivíduo. É a mesma que faz dele a coisa respeitável por excelência. A emancipação progressiva do indivíduo não implica um enfraquecimento, mas uma transformação do bem social. O indivíduo não se extirpa da sociedade, liga-se a ela de uma maneira diferente de como se ligava antes. E isso ocorre porque ela o concebe e o deseja de maneira diferente de como o concebia outrora. A sociedade moderna, portanto, objetivamente torna o indivíduo mais dependente de outrem, devido ao caráter fragmentar de sua tarefa e, ao mesmo tempo, leva-o a tomar consciência de sua diferença, de sua personalidade própria. Assiste simultaneamente a uma mudança no objeto da fé social, à medida que todas as outras crenças e todas as outras práticas assumem um caráter cada vez menos religioso. O indivíduo torna-se objeto de uma espécie de religião. Anomia. A divisão do trabalho e o individualismo podem provocar uma patologia da consciência coletiva, uma desagregação do corpo social, a anomia. É sobretudo em seu livro O Suicídio que Durkheim analisa essa doença. O Suicídio é uma obra importante na história da sociologia, porque introduz decisivamente as correlações estatísticas como modo de apreensão dos fenômenos sociais de suas leis.
É uma obra essencial para o pensamento de Durkheim, pois nela é apresentado o problema que estaria sempre presente. O que fazer para que o homem reencontre a felicidade através da inserção numa sociedade que ele reconheça como sua. O papel da sociedade é definir as normas que organizarão a conduta do indivíduo e a obrigarão a limitar seus desejos. Os desejos, porque dependentes apenas do indivíduo, são ilimitados e, como escreve Durkheim, abstração feita de todo o poder exterior que a pausa. A nossa sensibilidade é um abismo sem fundo que nada pode preencher. O que precisamente a anomia manifesta no desregramento psíquico que provoca no indivíduo é a incapacidade em que se encontra uma sociedade doente de preencher sua função de regulação e controle. Durkheim, em O Suicídio, apresenta um indicador objetivo de mal-estar anômico, a variação de índices de suicídio. O sociólogo reformador social. O sociólogo não é apenas como o físico ou biólogo, ele é também médico. A sociedade que estuda, quando sua, exige dele um diagnóstico e propostas de mediação. Durkheim, que nunca põe a noção de conflito ou de luta de classes no centro de suas reflexões, procura sempre um modo de chegar a um consenso atribuído à realidade social autêntica. Assim, ele imaginará que os operários reencontrarão a solidariedade moral se recriarem corporações, grupos profissionais, que desenvolvem a atividade econômica, a densidade espiritual que a divisão social comprometeu. E, naturalmente, a sociologia durkheimiana torna-se preconizadora do socialismo. Poder-se-ia ironizar um socialismo que pouco tem a ver com os grandes messianismos pseudocientíficos do marxismo ou com uma social-democracia totalmente voltada para problemas de gestão econômica. No entanto, nos cursos dados por Durkheim e publicados com o título de O Socialismo, muitas observações sutis e menos caducas do que certos grandes textos de ideólogos do grande socialismo. Por exemplo, esta observação: enquanto o comunismo se cuida acessoriamente da organização econômica propriamente dita e só a modifica quando necessário para pô-lo de acordo com seu princípio, a abolição da propriedade individual e do socialismo, inversamente, só toca na propriedade privada de maneira indireta, quando se faz necessário modificá-la para pô-la em harmonia com as reorganizações econômicas que sejam objeto essencial de suas reivindicações. Durkheim está morto. O que sobrevive de sua obra não é necessariamente aquilo que ele mais se apegava, certo imperialismo sociológico e a ilusão reformadora, mas sim a exigência de cientificidade e interesse pelas formas simbólicas de sociedade. Durkheim foi objeto de fortíssimas paixões ideológicas contrárias. Houve quem quisesse ver nele o instaurador de um culto novo de ser supremo, a sociedade. Significava deixar de ver que certas formulações extremadas decorreriam da necessidade de impor uma nova disciplina e um novo objeto de pensamento no campo extremamente reticente da Universidade Francesa.